Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo do nosso Direito Penal, parte geral. E hoje, trazendo um tema de grande importância, nós teremos hoje um bloco bem pequeno, um bloco bem tranquilo, né? Mas eu resolvi trazer esse bloco de forma separada para que fique bem entendível para você, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o intercrimes, ou chamado caminho do crime, ou fases do crime, beleza? Então quando a gente fala do intercrime, senhores, nós temos ali 4 fases que constituem aqui o nosso crime, tá? Isso aqui são os elementos que estão dentro da cabeça do nosso indivíduo, ou simplesmente quando ele vai externar a sua vontade ali no cometimento da prática ali do crime, beleza? Então, primeiro deles, nós temos aqui a cogitação, senhores, né? A cogitação. Então, quando a gente fala aqui da cogitação, nós chamamos isso aqui de fase interna. Isso aqui ele é chamado de fase interna. E essa fase, senhores, é uma fase que ela não tem uma punição. Porque quando a gente fala da cogitação, não existe, ninguém será punido por simplesmente pensar no cometimento de um crime, né? Isso aqui também, até mesmo pelo princípio que nós temos no direito penal, que é chamado princípio da alteridade. A fase interna, ela não é punível. Então, aquele elemento subjetivo que está dentro da sua cabeça, mas que você ainda não externou ele, por exemplo, o Tício, né, que é o vilão dos meus exemplos, vocês já conhecem. O Tício, ele quer cometer um crime de homicídio contra a sogra dele. O Tício quer matar a sogra dele. Ele está pensando dia e noite, eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar. Enquanto ele não externar aquilo ali, enquanto ele não entrar ali na fase que nós chamamos de execução, ele não pode ser punido. Porque simplesmente ele está pensando ainda, ele está na fase de cogitação deste crime. Então a fase de cogitação é a nossa primeira fase do crime. E essa é chamada de fase interna. Então ela não é punível pelo princípio que nós chamamos de princípio da alteridade. Beleza? Então, fase de cogitação, ela é não punível, tá? Então, não há punição quando se trata de uma fase de cogitação dentro do nosso intercrimes, que é o caminho do crime, o itinerário do crime. Beleza? A próxima fase, senhores, que nós chamamos, é a fase de preparação. Essa aqui são os atos preparatórios, tá? Então, quando se fala de atos preparatórios, a regra é que não há punição para a fase de preparação. Por isso que ela está aqui junto com você dentro das fases que são chamadas de não puníveis. Porém, a fase de preparação, eu quero que você coloque no seu material uma observação. Coloca então um OBS. Porque a regra é que a fase de preparação, os atos preparatórios de um crime, a regra é que ele não seja realmente punido. Porém, ele terá punição se constituir crime autônomo. Então, na fase de preparação, coloca uma ABS no seu material, tá? A regra é que ela não tem punição. Porém, terá punição se constituir crime autônomo. Ó, se constituir crime autônomo. Se constituir, então, crime autônomo, a fase de preparação, ela terá a sua punição. William, me traz um exemplo para eu entender que está um pouco técnico demais. Vamos lá, então, para você entender. Suponhamos que o indivíduo Tício, né, o nosso amigo Tício, ele queira cometer um crime de homicídio. E ele vai, pega uma faca e ele vai para o meio do mato esperar o seu desafeto passar para ele cometer esse crime. E quando ele está ali no meio do mato, ali no arbusto, escondido, esperando o seu desafeto passar para ele cometer o crime de homicídio e matar esse indivíduo. De repente, a polícia chega, aborda ele e fala: o que você está fazendo aqui no meio do mato com essa faca na mão? Né? Eu estou aqui porque o Mévio, né, que é o meu desafeto, passa aqui nesse mesmo caminho e hoje eu iria matá-lo, caso vocês não tivessem me interpelado. Então, nesse caso, eu venho lhe perguntar, nesse caso, há punição para o Tício? Não, senhores, porque simplesmente o fato dele ter uma faca, isso não constitui crime autônomo. Então, ele vai responder por algum crime? Por nada, porque simplesmente ele cogitou o crime, pegou a faca, preparou esse crime, estava no momento de atos preparatórios e ele queria tirar a vida de alguém. Mesmo que a intenção dele fosse tirar a vida de alguém, ele não entrou na fase de execução desse crime. Pelo fato de ele não ter entrado na fase de execução desse crime e o fato simplesmente dele portar uma faca não ser um crime, então nesse caso nós não teríamos a punição do ato preparatório do Tício. Porém, pense uma situação comigo. O Tício, ele não tem o porte de arma de fogo e ele simplesmente pega uma arma de fogo e fala: o mesmo exemplo que eu trouxe para você, eu vou matar o Mévio hoje. E ele se esconde atrás de um arbusto, no local que ele sabe que é o itinerário, o caminho que o Mévio passa quando está voltando do trabalho. E o Tício está ali escondido no meio do mato, com um revólver calibre 38, por exemplo. E de repente, ele é interpelado novamente pela polícia militar. A polícia chega e aborda o Tício e vê: o que você está fazendo aqui, escondido atrás de um arbusto? E ele fala novamente: eu estou aqui porque eu estou esperando o Mévio passar. Ele é meu desafeto, eu vou tirar a vida dele. Eu ia tirar a vida dele hoje caso vocês não tivessem
me abordado neste momento. Então, nesse caso, eu lhe pergunto, o Tício, ele tem o porte dessa arma? Não, ele não tem o porte dessa arma. Então, nesse caso, os atos preparatórios do Tício já constituem crime autônomo, tá? Então, a regra é que os atos preparatórios, eles não são puníveis, porém, se os seus atos preparatórios já constituírem crime autônomo. Nesse caso, o Tício iria responder por porte ilegal de arma de fogo, previsto lá no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Beleza? Então, os atos preparatórios, a regra, William, atos preparatórios, eles não são puníveis. E aqui, quando se fala de ato de preparação, aqui nós já estamos na fase que é chamada de fase externa. Fase externa. Fase externa. Então, cogitação, fase interna, não é punível. Agora, a fase de preparação, a regra é que ela não é punível. Porém, se ela constituir já crime autônomo, nós teremos aqui a fase de preparação, tendo essa punição no exemplo que eu trouxe para você. Existem outros? Sim, existem outros, né? É claro, quando você fala, por exemplo, no petrechos para falsificação de moeda, é um exemplo que se pune nos atos preparatórios, entre outros. Mas a regra é que a preparação, ela não é punível. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo aqui. O próximo, pessoal, é a fase de execução. Aqui, realmente, é a fase que começa a punição do indivíduo acontecer, ainda que o crime ali seja tentado, tá? Então, quando a gente fala de execução, né, nesse momento o indivíduo já entrou ali exatamente, né, aqui nós temos a fase também, que é chamada de fase externa. Aqui nós temos a chamada também fase externa. E a fase de execução, ele já entrou ali de fé e fato no seu crime, né? Ainda que ele não lesione o bem jurídico tutelado, ele vai responder? Vai, né? Por quê? William, imagine a situação. O Tício, querendo matar o Mévio, no mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, está ali escondido atrás de um arbusto, esperando o Mévio passar. Nesse momento, né, a polícia não chegou, né? E ele foi para a sua empreitada criminosa. Quando o Mévio passou, ele foi e deu 10 disparos de arma de fogo nele. E simplesmente ele errou todos os disparos. Ele vai responder pelo crime? Sim. Nós temos aí nesse caso, que nós chamamos de uma tentativa branca ou incruenta, porque simplesmente não lesionou o bem jurídico que era tutelado, que era a vida do Mévio, beleza? Então, nessa fase de execução, né, já começa ali a punição do indivíduo, beleza? Então, nessa fase de execução, ali já começa a punição do indivíduo, ainda que ele não lesione o bem jurídico tutelado, tá? Então, a partir do momento que ele sacou a arma e apontou para o Mévio, nós já temos ali, naquele momento, o crime acontecendo, tá? Então, se ele tinha a finalidade, por exemplo, de lesionar, como eu trouxe para você, eu quero lesionar, dar um tiro no pé do indivíduo, para, de alguma forma, sacanear, machucar ele, né? Aí nós teremos uma lesão corporal, né? Vai depender da intensidade. Se ele tem a intenção de matar, aí nós já pode se responder ele por uma tentativa de homicídio. Eu vou detalhar isso com você melhor quando a gente vai falar na fase da tentativa de crime, que nós falamos de tentativa perfeita, imperfeita, cruenta, incruenta, e ali eu vou trazer todo o detalhamento para você quando a gente vai falando em um outro bloco sobre esse assunto, beleza? A próxima fase é a fase de consumação. É que simplesmente quando acaba-se, né, o crime está consumado, se reúne todos os elementos legais, tá? Então a fase de consumação. Então fase de execução e fase de consumação são fases chamadas de puníveis, tá? Então a regra é fase de execução, fase de consumação são fases puníveis. Fase de cogitação e fase de preparação são fases chamadas de não puníveis, né? Só tenha a atenção quando a gente falar aqui da preparação, porque ela tem o maior detalhe e ela que geralmente, muitas das vezes, por ter esses detalhes que eu trouxe para você, o legislador de banca gosta, tá cobrando mais esse ponto. Eu quero que você tome cuidado quando a gente fala do exaurimento, tá? Exaurimento. Exaurimento, pessoal. William, o que seria o exaurimento? Quando se esvai todo o potencial lesivo do crime, tá? O exaurimento, ele não está dentro das fases do crime, tá? Isso aqui já foi cobrado em questão, falando que o exaurimento, ele faz parte ali das fases do crime, faz parte do item crimes. E eu venho comprovar para você que não, tá? O exaurimento está fora, é simplesmente quando se esvai todo o seu potencial lesivo de crime, beleza? Então, exaurimento, ele está fora. E outro ponto também que não está dentro das fases do crime, William, vem cá comigo, vou trazer para você. O próximo ponto é o que nós chamamos de punibilidade, tá? Punibilidade. A punibilidade. William, o que é a punibilidade? A punibilidade nada mais é que uma consequência de quem comete a infração penal, tá? Então, quando a gente fala do crime, dos substratos, elementos do crime, nós temos que o crime ele é fato típico, antijurídico e culpabilidade, né? Então, essa é a composição do crime, né? É a teoria chamada de tripartite ou tripartido, né? Então, o crime ele é composto de fato típico,
antijurídico ou ilícito e culpabilidade. Porém, a punibilidade também não está dentro do substrato do crime, e sim, né, ela é uma consequência para quem comete a infração penal, beleza? Então, senhores, detalhei para você esses pontos aqui exatamente quando a gente fala do itinerário do crime, do intercrimes, né? Espero que você tenha gostado, continue conosco, né? É um bloco pequeno, mas eu queria trazer esse detalhamento para você em um bloco separado, para ficar bem claro e bem visível para você, beleza? Continue conosco, tamo junto, até a próxima.